É isso aí, pessoal. Iniciando aqui essa primeira live. E o intuito de estar fazendo essas lives é estar criando essa proximidade maior com vocês e estar deixando aqui o conteúdo registrado também. Que muitas vezes a gente faz o conteúdo nos stories e ele acaba ficando, né, somente 24 horas lá e depois acaba sendo perdido. Então, assim, eu consigo deixar as lives salvas também e aí vocês podem sempre estar consultando sempre que vocês encontrarem aí necessidade, beleza? Então, eu deixei aqui algumas dúvidas separadas que algumas pessoas deixaram na caixinha e aí eu vou respondendo, mas à medida que vocês forem entrando aí e também quiserem interagir, fiquem à vontade. Então, a primeira pergunta aqui foi qual a diferença de intolerância à lactose para alergia à proteína do leite? Então, vamos lá. A gente tem aí duas situações. A intolerância à lactose é uma incapacidade de digerir a lactose, que é um carboidrato. Então, normalmente a pessoa come queijo, iogurte ou leite e ali fica com o abdômen distendido, começa a ter gases, alguma coisa nesse sentido. Então, nessa situação, a gente sabe que é uma intolerância à lactose. Algumas pessoas podem desenvolver uma intolerância parcial. O que é isso? Eles ainda toleram uma certa quantidade de laticínios. Então, de repente, a pessoa toma um copo de leite, ela fica bem. Mas se ela tomar dois, aí ela já começa a ter alguns sintomas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento e ir acompanhando. Por outro lado, a alergia, né, à proteína do leite é uma condição onde ocorre uma resposta do sistema imunológico à proteína do leite. Então, normalmente é uma situação que a gente consegue identificar logo na infância e aí a gente já consegue ali tomar os devidos cuidados para estar contornando essa situação, tá? Em relação àquela polêmica do leite fazer mal, de ser inflamatório ou não, isso aí existem muitas questões envolvidas, mas o que a gente tem de atual na ciência hoje? A gente entende que os laticínios não devem ser excluídos da alimentação e que eles não são inflamatórios. Mas se a gente tem pessoas com intolerância ou pessoas com alergia à proteína do leite, a gente precisa fazer essa limitação no consumo. Para pessoas também que têm rinite, sinusite ou infecções frequentes ali das vias aéreas superiores, para essas pessoas pode fazer algum sentido também limitar a ingestão dos laticínios, tá? Mas se a pessoa não apresenta nenhum sintoma, se ela se sente bem consumindo leite, num primeiro momento não tem por que fazer essa exclusão, beleza? Vamos lá, deixa eu ver a próxima aqui, que eu aprendi aqui que tem como colocar as perguntas aqui. Então vamos lá. O cardápio e calorias devem ser diferentes para dias de treino e dias sem treino ou não diferir, né? Então vamos lá. Isso vai depender da verdade de uma série de fatores, principalmente do objetivo da pessoa. Então, se o objetivo da pessoa é ganhar massa muscular, de repente, mesmo nos dias que ela não esteja treinando, que não haja demanda de treino, ela vai precisar de um aporte energético maior para conseguir se recuperar do treinamento da semana e também conseguir ali uma energia extra para estar direcionando ali para o processo de hipertrofia muscular. Por outro lado, quando a gente fala de uma pessoa no processo de emagrecimento, a gente já pode ter uma linha de raciocínio diferente, porque a partir do momento que não há demanda de treinamento, não há necessidade também da gente expor ela aquela quantidade extra de calorias. Então, a gente nessa situação cria cardápios diferentes. Então, no dia que a pessoa vai treinar, ela come um pouco mais, no dia que ela não treina, ela come um pouco menos. Uma outra situação que pode acontecer também é no caso da pessoa que quer hipertrofia muscular, mas quer um ganho mais seco ou ela já está com um percentual um pouquinho mais alto de gordura. Nesse momento faz sentido também a gente fazer cardápios diferentes. Então, no dia que ela treinar, come mais, no dia que ela não treinar, ela come menos. E é possível também fazer essa variação de acordo
com o próprio treino do dia. Então, por exemplo, um treino de membros inferiores demanda muito mais energia do que um treino de braços. Então, se você quer dar uma ênfase em membros inferiores, você pode estar fazendo uma dieta com um pouco mais de calorias para esse dia e nos demais dias uma dieta com um superávit calórico um pouco menor. Existe alguma dose de segura para o uso de testosterona? Depende do que a pessoa que estava perguntando aí quis dizer nesse sentido. Porque o que acontece? Quando a gente usa testosterona com indicação médica, normalmente é no caso do hipogonadismo secundário. Então, pessoas normalmente idosas ou com obesidade que pararam de ter a produção endógena de testosterona. Nesse caso, os médicos, né, fazem a reposição para conseguir manter a testosterona em níveis fisiológicos. E aí, nesse caso, é totalmente seguro, a pessoa ali não vai experimentar nenhum efeito colateral importante. Mas, quando a gente fala de composição corporal, de melhora da performance, que eu acredito que foi o sentido da pergunta, a partir do momento que a gente trata de testosterona a nível suprafisiológicos, ela pode trazer alguns colaterais sim. Então, principalmente a presença de acne, o aumento da pressão arterial. Sim, Janaína, vai ficar gravada a live, fica tranquila. E a própria ginecomastia também. E principalmente a inibição do eixo, porque fisiologicamente o que acontece? No nosso hipotálamo a gente tem ali a produção do FSH e do LH, que vai estar estimulando ali o nosso testículo a produzir a testosterona. A partir do momento que você tem uma testosterona externa vindo para dentro do seu corpo, o seu corpo entende que não tem mais a necessidade de produzir testosterona. E aí a gente tem essa inibição do eixo. E isso independe da dose. Muita gente pensa que usando pouco hormônio não vai ter inibição do eixo, mas vai sim. Qualquer dose de hormônio que você injetar, você vai ter a inibição do eixo. E caso você cesse o uso, você vai precisar de um tratamento para estimular novamente esse eixo hormonal a voltar a funcionar normalmente. E muito provavelmente também você não vai conseguir manter os ganhos que você conseguiu durante o uso. E se você conseguir, é porque esses ganhos você conseguiria também treinando de forma natural. O que eu vejo muita gente se equivocando é em relação a achar que o hormônio vai consertar uma dieta ruim, um treino ruim. O hormônio não faz nada disso. O hormônio ele vem para potencializar algo muito bom que você já faz. Então, um parâmetro para a pessoa começar a utilizar hormônio é ela já ter um físico muito bom sem hormônio. Porque isso mostra que é uma pessoa que sabe treinar, que sabe fazer dieta, que tem disciplina, que tem consistência. Então, a partir disso, o hormônio vai entrar como potencializador daquilo que já está muito bom. No caso da pessoa que ainda não tem essa base muito bem estruturada e já pensa em fazer o uso de hormônios, provavelmente ela vai se frustrar e vai colher muito mais colaterais do que benefícios. E sobre, por exemplo, o uso de hormônios, se é algo bom, se é algo ruim, se é algo certo, se é algo errado. Isso é algo que a pessoa tem que refletir, né? Se é o que ela quer para a vida dela. E a partir do momento que ela faz essa escolha, ela precisa ter consciência que os colaterais ela vai ter, independente de qualquer coisa. E aí, se ela faz acompanhamento, a gente consegue controlar isso melhor através dos exames. E se ela faz por conta própria, o risco é sempre maior. Tá? Eu vi que uma galera que entrou agora, a princípio eu estou lendo aqui as perguntas que o pessoal enviou. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade aí, tá? Tem aqui no total 7 perguntas. Eu estou indo agora para a quarta. Então vamos lá. Como não ficar barrigudo na fase de hipertrofia? Então esse é um erro muito comum. A pessoa vai fazer uma dieta para hipertrofia muscular e acaba ganhando muito mais gordura do que massa muscular. E aí a gente tem 3 pontos importantes. Primeiro, o treino de musculação, a magnitude desse superávit calórico e também o treino aeróbio, que muitas vezes é negligenciado. Então, começando pelo treino de musculação. O gatilho para o processo de hipertrofia muscular
é o treino resistido, é o treino de musculação. Então ele precisa estar muito bem estruturado e precisa estar de acordo com seus objetivos. O que eu vejo é que muita gente hoje em dia já já consegue perceber a importância de você ter um planejamento alimentar voltado para o seu objetivo, um planejamento alimentar individualizado, mas as pessoas ainda não têm a consciência da importância do treino nesse processo. E, como eu disse, o treino é quem vai ser esse gatilho principal para a gente começar a fazer o nosso corpo a, de fato, criar uma boa resposta hipertrófica. Então, muitas vezes a pessoa já tem um nutricionista, mas o treino não está de acordo com as expectativas que aquela pessoa tem. E aí, consequentemente, os resultados também não vão ser o que elas esperam. Então, a gente precisa alinhar muito bem esses pontos. A segunda questão é em relação ao superávit calórico. Então, quando a gente fala de hipertrofia muscular, a gente entende que tem que ter um superávit, ou seja, a gente precisa consumir uma quantidade de calorias maior do que a quantidade que a gente gasta no nosso dia a dia, no nosso treino, enfim, em todas as nossas atividades. E o que acontece? A magnitude desse superávit é importante também quando a gente fala de ganhar massa muscular sem ganhar tanta gordura assim. Porque se é um superávit muito agressivo, a chance daquela energia extra ser direcionada para a gordura é muito maior. Então, a gente faz um superávit mais modesto e consegue sustentar isso por mais tempo. Isso serve como gancho para o terceiro ponto, que é o treinamento aeróbio, que muita gente negligencia, acha que só precisa fazer aeróbio quando quer emagrecer, mas isso não é verdade. E aí a gente tem dois pontos importantes para discutir. Então, quando a gente fala do treino aeróbio no processo de hipertrofia, ele é extremamente importante, primeiro, para controlar a insulina. Então, se a gente tem um superávit calórico, a gente tem um aporte maior de carboidratos, naturalmente a gente vai ter uma maior secreção de insulina também, que é o hormônio que vai estar direcionando esse carboidrato para dentro da célula. Uma vez que a gente tem essa insulina muito alta, essa insulina também sinaliza a lipogênese, que é a formação de gordura. Então, se você está só socando comida e não tem uma atenção à insulina, a chance de você acumular gordura abdominal é muito alta. E aí, nesse sentido, o aeróbio é extremamente importante para você conseguir manter uma boa sensibilidade da insulina e também para você conseguir manter um bom condicionamento cardiovascular, que é o que vai fazer com que você consiga também extrair o máximo de potencial do treino de musculação, beleza? Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos para a próxima. Como tratar dor no joelho? É uma pergunta bem ampla, porque eu teria que saber quando foi e quais são os sintomas dessas dores. Mas, de modo geral, o que a gente pode dizer? Quando existe uma dor no joelho, dificilmente a causa daquela dor é no joelho. Normalmente, aquela manifestação no joelho é por conta de algum outro problema que você já tem. E aí, quais que são os principais problemas que a gente encontra? Primeiro, a fraqueza de glúteo médio. Então, a gente precisa de exercícios direcionados para esse grupamento. Então, no caso da elevação pélvica, levantamento terra-sumô, o próprio agachamento também, não diretamente para o glúteo médio, mas pensando no glúteo máximo e no glúteo de forma geral, seria um exercício interessante também. Outros pontos que a gente precisa analisar também é em relação a encurtamentos musculares. Então, quando a gente tem encurtamentos, esses encurtamentos geram desvios posturais e esses desvios geram sobrecargas no local da articulação que não deveria ter uma sobrecarga. Então, por exemplo, alongamento de adutores, que são os músculos ali da parte de dentro da coxa, é muito comum. Encurtamento dos músculos posteriores de coxa também é extremamente comum, principalmente
pelo nosso padrão de ficar sentado a maior parte do dia. E também o encurtamento dos músculos da panturrilha. Então, adutores, posteriores de coxa e panturrilha. E uma outra coisa que a gente precisa ficar atento também é a mobilidade de tornozelo. E aí, beleza, entendi, mas aí como é que eu vou aplicar isso? Quando a gente vai aplicar, a gente precisa ter alguns cuidados, porque se a pessoa ela começa ali a fazer o exercício e sente dor em determinado ângulo de movimento, ela precisa limitar até onde ela não sinta dor ou ela precisa trocar o exercício. Então é importante que antes que ela vá de fato executar, a gente faça toda a avaliação para identificar de fato o que está acontecendo e conseguir direcionar da melhor forma. Bom, perguntaram aqui se para iniciar os exercícios de musculação é obrigatório fazer os alongamentos antes. Não é obrigatório, mas é muito recomendado que faça. Por quê? Porque para você conseguir o máximo de desempenho no treino, você precisa de uma relação de comprimento ideal da musculatura. E naturalmente, por diversos fatores, os músculos tendem a ficar encurtados. Então, seja por excesso de uso, seja porque você só treina o treino de força, né? Então você só faz contração e nunca alonga, seja por padrões posturais, como eu disse, de ficar sentado o dia inteiro. Isso favorece muito ao encurtamento de toda a cadeia posterior, principalmente. Então, quando a gente faz o alongamento pré-treino, a gente consegue preparar a musculatura a estar ali no comprimento ideal para ela conseguir exercer o máximo de força que ela é capaz. Porque se o músculo está encurtado, naturalmente também ele tem uma capacidade menor de produzir força e também vai limitar a sua amplitude de movimento. E aí você já tem aí alguns fatores que seriam contraindicados, né, que seriam prejudiciais, na verdade, para o processo de hipertrofia muscular e para o seu bom desenvolvimento no treinamento, certo? Bom, a outra pergunta aqui é o que comer para não ficar com a barriga cheia no treino, não ficar com a barriga pesada no treino. Então, isso aqui depende, na verdade, de quanto tempo antes do treino você está falando. Então, via de regra, de 4 a 6 horas antes do treino, você pode fazer uma refeição maior. Então, uma refeição completa com carboidrato, proteína, gordura, fibras, etc. Mas, quando a gente fala de... Bom dia, filha. Benção. Quando a gente fala ali do período mais próximo do treino, cerca de 1 hora antes, o que acontece? A gente precisa se preocupar com a composição dessa refeição. Então, se a gente coloca ali 1 hora antes uma refeição com muita gordura, ou com muita fibra, ou com muita proteína, isso vai fazer com que o processo de digestão seja mais lento. E aí, quando você for treinar, ao invés do sangue ser direcionado para o músculo, para você fazer a contração muscular, ele vai estar no intestino fazendo a digestão dos alimentos. E aí é justamente isso que traz essa sensação de desconforto e essa sensação de estar com a barriga cheia, certo? Grande Diego, bravo de Minas. Quer entrar aí, cara? Falou que queria participar. Se quiser, manda o convite aí, que as perguntas aqui acabaram. Então, quem tiver alguma pergunta aí, pode mandar também, senão eu vou finalizar. Bom, então é isso. Já que não tem mais nenhuma pergunta e o Diego aí não se manifestou, a gente fica por aqui hoje. Fala, filho. Mandou esperar, fala. Qual suplementos tomar no pós-treino? Banho, melhor coisa que tem. Se tu está se preocupando com o que tomar no pós-treino é porque sua alimentação ainda não está estruturada. Então não existe nenhum suplemento obrigatório. O que é obrigatório é que a sua dieta esteja bem estruturada. Se ela estiver bem estruturada, os suplementos vão entrar de forma pontual para sanar alguma carência que você não consiga bater pela dieta.
E faz muito mais sentido também a gente pensar o porquê você não está conseguindo bater essa carência pela dieta do que já pensar em suplementar, certo? Entra aí no vídeo e pergunta então, pode ser? Bota a cara aí. Pede para participar e pergunta. Suplemento para aliviar as dores. Primeiro, a gente tem que entender qual foi o motivo que desencadeou essa dor. Então, por exemplo, se é um problema estrutural, como eu estava dizendo em relação à dor no joelho, algum encurtamento, não, esquece da ribose. Se há algum encurtamento, algum desvio postural, a gente precisa corrigir a causa. Então a causa é corrigir esses encurtamentos. Agora, se a gente fala de uma dor crônica, que normalmente vem pelo processo de degeneração da articulação, então artrite, a própria artrite reumatoide também pode ser um caso. O que acontece? Nesses casos, a gente precisa controlar a inflamação, que é a inflamação que vai estar sendo ali o fator mais prejudicial. Então, primeiro, ajustar a dieta sempre vai ser o mais importante. E aí, pensando em suplementação, a gente pode considerar o ômega 3 e o colágeno tipo 2, que também tem um nível de comprovação interessante para dores articulares. E aí, em conjunto com esses dois, a gente pode pensar também em alguns micronutrientes específicos, como o magnésio, o manganês, o zinco, a vitamina C, que também são importantes ali para a saúde articular, beleza? Mas o suplemento é a ponta do iceberg. Primeiro você tem que olhar todo o resto para ver o que desencadeou essa dor. Se você suplementar sem encontrar de fato a causa, você vai estar chovendo no molhado, não vai resolver o seu problema. Bom, alguém mais? Meu filho aí ficou inibido, ficou com vergonha de perguntar, falou que ia mandar no privado depois. Então é isso, manda lá, depois eu gravo uns stories gravando, respondendo. E é isso, primeira live foi essa, deu aí 25 minutinhos. E vamos manter agora essa programação de live aí toda semana. E os temas você podem sugerir ou eu vou respondendo as perguntas. A gente vê aí o que fica melhor, a gente vai alternando entre os dois modelos, beleza? Obrigado aí a todo mundo que participou, que compareceu. E é isso. Beijo, abraço e até a próxima.